Bom, melhor que temos a fazer é começar, tá? É, Ok, pessoal? Ok, Diogo? Ok, Jorge? Tudo certo? ok, para mim tudo ok. Então tá. Por favor, aí, Carlos Eugênio, Natália, Vinícius, né, com a sua apresentação Mercado Livre de Energia e a mineração. Fique à vontade, Carlos, tá? Vamos fechar os microfones aqui. Isso. Vamos fechar o microfone, acho que é importante. Ok, então vou começar a apresentação, né? Então eu, o Carlos, eu, Vinícius, o Carlos e a Natália, vamos falar sobre o mercado livre de energia e a mineração, né? Trazendo perspectivas de investimento, economia verde e desenvolvimento sustentável. Pode passar, professor. Aqui nós temos um sumário, então, na nossa apresentação, na qual vamos abordar o mercado livre e seus benefícios, o panorama atual do setor mineral, né? As questões de economia verde e sustentabilidade na mineração, políticas públicas e energia incentivada. Pode passar. Bom, mas antes disso, vamos trazer uma introdução, né? O mercado livre de energia, ele existe desde 95 no Brasil, né? E ele, por assim dizer, compete junto com o ACR, que é o Ambiente de Contratação Regulado, né? Que é o que a gente chama de mercado cativo, que é quando tu tem apenas a possibilidade de contratar da rede, por assim dizer, da distribuidora, né? Então, tem uns benefícios de reduzir o consumo de fontes convencionais, né, por energias renováveis, porque como o contrato é feito direto com a geradora, tu pode escolher qual tipo de energia que gerou, qual tipo de matriz energética é a que gerou a energia que tu vai consumir, por assim dizer, né. O preço da energia é baseado na demanda e disponibilidade, já que tu está fazendo uma compra direto com a empresa geradora, ela vai ter uma competitividade com outras empresas geradoras. Então, esse preço tende a ser mais competitivo, né? E a geração por fontes hídricas, né, que é 70% da matriz energética brasileira. E uma economia considerável no custo de energia elétrica, né, sem investimentos, ou seja, tu não precisa aplicar um capital inicial para investir e gerar a tua energia e ter uma nova fonte de geração de energia, né? Pode passar. Aqui nós temos um fluxograma que explica mais ou menos como é que funciona. O mercado cativo, tu vai ter a geração, transição e a distribuição até o consumidor, né, em um contrato só, por assim dizer. Tu vai ter um contrato que vai chegar na tua empresa, e nele já vai constar todas as taxas de distribuição, de transmissão e de geração da energia elétrica, né? Agora, quando a gente vai para o Mercado Livre, tu vai ter dois contratos. Um contrato com as comercializadoras, as quais vai ser justamente qual vai ser o teu consumo de energia elétrica, e um outro contrato com a empresa que vai fazer a transmissão e a distribuição de energia elétrica. Com isso, tu tem uma série de benefícios de como tu vai fazer um contrato com a comercializadora, tu tem uma maior estabilidade contratual de o que vai aparecer na tua conta como gasto, certo? O que no mercado cativo, por conta de o preço ficar variando de acordo em como está a produção de energia elétrica, por exemplo, produção hídrica. Se a gente tem um período de seca, vai ter um déficit de geração de energia elétrica para consumo. Então, com isso, a conta acabará subindo. Agora, quando tu tem um contrato com uma comercializadora, é um contrato estabelecido que foi assinado por ambas as partes, então eles não podem simplesmente baixar ou subir o preço da energia durante o contrato. Pode passar. Bom, entrando então no panorama atual do setor de mineração, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apresentou um dado recentemente que mostra um aumento de 16,6% de consumo de energia elétrica pela indústria de mineração em relação ao ano passado. Esse valor abrange cerca de 27,8% do setor elétrico. Esse aumento de consumo de energia utilizado pela indústria do setor mineral reaqueceu os motores, né, da atividade industrial pós-pandemia, e através do investimento de minerais, né, essenciais, como a tecnologia, a infraestrutura, fornecendo diversas oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Passar.
Bom, os benefícios decorrentes do mercado livre de energia têm como ponto fundamental, né, a liberdade de escolha dos próprios fornecedores de energia elétrica, o que proporciona maior flexibilidade e potencial de economia para quem adquire esse tipo de serviço. No setor da mineração, em particular, né, os principais benefícios são a economia de custos, né, porque possibilita a negociação e, assim, a redução também de custos operacionais, a flexibilidade contratual, né, proporciona um ajuste de contratos conforme a necessidade individual de cada mineradora, conforme as condições do mercado, e também a diversidade de fontes, aplicando as possibilidades de escolha das mais diversas fontes de energia, inclusive as renováveis. Pode passar. Bom, a busca pelo desenvolvimento econômico de forma sustentável e consciente de recursos naturais é fundamental, né, para o trabalho da mineração, já que adquire práticas sustentáveis, gerando resultados significativos nessas atividades. Entre esses resultados, podemos citar, né, a economia verde, né, que faz a referência com fontes renováveis, como a solar, a eólica, a hídrica e de biomassa, o que diminui o impacto ambiental e atende a requisitos de sustentabilidade do mercado. Assim como também, né, a redução de gases e efeito estufa, uma vez que diminui a emissão de carbono, garantindo a certificação de prática sustentável, também pode ser chamada de crédito de carbono. Bom, as políticas públicas e energia incentivada estimulam incentivos fiscais, também subsídios, né, e outras formas de apoio fornecidos pelo governo, com o intuito de aumentar o uso de energia renovável e eficiente. Na mineração, propriamente dito, fornece a diminuição de custos e, consequentemente, melhora a sustentabilidade. Algumas dessas políticas são os subsídios para energias renováveis, como a instalação de tecnologia de geração de energia renovável, como, por exemplo, painéis solares e turbinas eólicas. Também a isenção de impostos, né, favorecendo, assim, a redução de impostos sobre os equipamentos de energia renovável, o que também possibilita a diminuição do consumo de investimento financeiro, né, nos mesmos, e também programas de crédito de carbono, né, que proporciona para as mineradoras, propriamente, que adotam essas práticas sustentáveis, vender créditos de carbono, gerando uma receita adicional para a transição econômica. De forma, então, a impactar as regiões que adotam essas práticas sustentáveis e aumentam as perspectivas, né, aumentando, então, as perspectivas futuras, os benefícios gerados para as regiões com atividades mineradoras é o recebimento de investimento econômico. Isso favorece, né, o desenvolvimento social, como infraestrutura, a educação, a saúde, e, consequentemente, gera um aumento de qualidade de vida para a população local. Já em comparação, né, com desafios enfrentados por vários setores no mercado no período pós-pandemia, a mineração ela teve uma recuperação alta comparada, né, a outros setores do mercado. Dessa forma, né, a gente pode perceber, então, que o aumento de consumo da energia pelo setor da mineração destaca a sua importância pela recuperação econômica e também relevância futura. Então, na prática, como é que funciona o mercado de energia, né? A gente, então, traz aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, pessoal, é referente a uma mineradora ali, uma de água com gás. Ela engarrafa também, vai a mercado vender esse produto dela, até para a gente aplicar também e deixar muito claro que o mercado de energia ele vai desde o consumidor ali, que tem uma demanda muito pequena, principalmente média tensão, a consumidores muito grandes, como grandes mineradoras, inclusive a gente até trouxe alguns exemplos. Então, nesse primeiro momento, a gente está analisando aí essa empresa, essa mineradora de água, ela consome, então, uma energia de fontes 100% renováveis e, como a Natália pontuou, ela tem alguns benefícios, né, além da contratação de energia mais barata, como o Vinícius comentou. Na próxima lâmina, a gente traz, então, quais são esses benefícios financeiros que essa mineradora está tendo adquirindo energia no Mercado Livre. Professor, pode passar, por gentileza?
Aqui a gente tem, então, um benefício, um retorno aí de 34% no seu fluxo financeiro, no seu caixa, e nesse caso em específico ele teve um retorno aí de 890 mil. E o que vale pontuar, né? Além da gente estar tendo todo esse ganho, né, essa economia no nosso caixa, a gente está adquirindo energia de fontes 100% renováveis, e como dito na lâmina anterior, essa energia ela é certificada, né, que é o I-REC, é um certificado internacional, e essa energia é certificada dizendo qual é a usina que saiu, qual é a usina que gerou essa energia disponível aí no setor para essa mineradora em específico consumir. Na próxima lâmina, assim como nessa a gente trouxe um consumidor menor, a gente traz um exemplo de um consumidor maior. Claro que esses dados, eles são estimados, não são dados reais, mas a gente fez a comparação aí com os dados que a gente tem tanto na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, quanto dados de mercado. Professor Paulo, pode passar, por gentileza. A gente traz, então, aqui uma companhia bem maior, aí uma multinacional e tudo mais, inclusive que obtém uma energia até mais barata do que a energia do cenário anterior. Por que disso, tá? Porque a nossa economia também, nesse caso, é maior. Então, nesse caso, essa empresa ela está economizando aí a CBMM na casa de 40%, o que esses 40% representa aí para a gente um retorno de 13 milhões. O que a gente pontua bastante, até a Natália pontuou ali, os benefícios do Mercado Livre. Além de todos os benefícios do Mercado Livre, a gente pontua aí principalmente esse retorno financeiro, onde o consumidor pode fazer a reaplicação disso. Professor, pode repassar, por gentileza. Então, a reaplicação disso é, de fato, o investimento versus o retorno. Então, Carlos, como que eu poderia repassar, como que eu poderia investir esse dinheiro que eu deixei de gastar no setor aí da eletricidade que eu estou economizando? A gente traz alguns pontos aqui como aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos econômicos, e dentro desses 3 iniciais tópicos, a gente ressalva aí tópicos muito importantes na área da mineração, até para ser até para nos dar uma maior segurança, não só na atuação, no trabalho, mas também frente à negociação, frente ao setor e frente, né, ao lado social, populacional e tudo mais. Então, a gente destaca estudos de impactos ambientais, planos de mitigação e compensação ambiental, que hoje a gente vê como mais que essencial, né, uma obrigação de todos os engenheiros de Minas. E no aspecto social também, a gente pontua aqui consultas, engajamentos de comunidades locais, programa de desenvolvimento comunitário, que é muito interessante também, que a gente acaba vendo, né? Esses programas, de certo modo, eles têm um percentual baixo, mas é um percentual de custos na área da mineração. Então, por que não tu pode tirar esse custo sem desembolsar ele, né? Apenas como economia no outro setor, nesse caso aqui o setor da eletricidade, algo do tipo. Professor, a gente tem na próxima lâmina, pode passar por gentileza, mais outros exemplos. Que outros exemplos são esses? Aspectos legais e regulatórios, aspectos tecnológicos e aspectos de comunicação. Isso também é uma dor que a gente pontuou aí, vendo histórico, sabendo de todas as ocorrências, né, no âmbito da mineração. Então, a gente pontuou aí a obtenção de licenças e autorização necessárias. Então, a gente acredita e indica que seja feito um investimento um pouco mais considerável, vendo que a gente tem caixa a ser disponibilizado nessa área, e também, principalmente, ali, estratégia de comunicação e transparência, relatórios de progresso e feedback de comunidade, plano de gerenciamento de risco. Então, tudo isso a gente indica aí como algo mais que essencial, né, em desenvolvimento aí pró-economia. Aqui a gente traz também outros, né, principalmente aspectos legais, regulatórios, aspecto tecnológico. Então, professor, eu acho que não repassou a lâmina. Pode passar, por gentileza? Isso, perfeito. Obrigado. Então, a gente tem aqui a conclusão, né? A conclusão, o que é? Possibilita o reinvestimento, também otimiza os custos de energia, né? Então, a gente pode escolher
não só a fonte, mas qual vai nos dar uma sustentabilidade versus ao mercado, com certificação mundial. Então, tudo isso é muito eficiente e muito importante para a gente, quando a gente está falando de meio ambiente também. E falando de meio ambiente, a gente precisa também ter práticas responsáveis, sustentáveis, além de todos esses benefícios econômicos. Então, o que resume, né, tudo isso? A gente tem, então, o mercado livre, a gente tem uma economia verde, uma energia incentivada e tendências globais de sustentabilidade e inovação para a mineradora. Então, tudo isso resumindo em um desenvolvimento econômico e social equilibrado com a sustentabilidade. Aqui a gente, então, a gente foi ao mercado, tem algumas empresas, né, no mercado que fazem esse tipo de consultoria para migração do Mercado Livre. Foi até uma solicitação aí na nossa última apresentação. Carlos, eu quero seguir nesse processo. Por onde eu devo seguir? Quem que me indica e tudo mais. Nesse caso, a gente coloca aqui o contato de uma consultoria que pode tirar todas as dúvidas, todos os esclarecimentos jurídicos, técnicos, para aderir ao Mercado Livre de Energia. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa apresentação, foi um resumo aí sobre o Mercado Livre de Energia. Óbvio que o Mercado Livre ele tem bem mais informações. Em outros momentos também a gente pode fazer a combinação desse Mercado Livre com uma usina solar para estar também gerando energia verde, energia incentivada. Mas como o foco hoje a gente tinha um tempo menor, a gente acabou focando em algo sem investimento. Então, por isso, a gente apresentou apenas o modelo Mercado Livre. Se tiver alguma dúvida, eu, Vinícius, a Natália está à disposição aqui para respondê-los. E eu agradeço a atenção de todos. Ok. Obrigado, Vinícius, Natália, Carlos. Tá? Nós já... Durante a fase preparatória, né, dessas apresentações, a gente já teve outras discussões específicas. Fica em aberto, realmente, para quem quiser fazer qualquer comentário adicional. Peço aí para o professor Jorge, professores Diogo, né, se eles querem complementar com algo, certo? E os demais colegas também, senão a gente vamos nos encaminhando aí para a próxima apresentação. Fica, então, alguns instantes aí, professor Jorge, Diogo, querem fazer algum comentário? Bom dia a todos ali. Não, gostei da apresentação, foi, né, objetiva ali. Então, cumprimento o grupo aí por este trabalho aí. Então, vou ser breve, porque eu sei que tem outras apresentações a caminho aqui. Isso. Vamos tentar manter os horários. Diogo, ok? Perfeito, eu acho que seguimos o andamento, né? Seguimos. Nossa próxima palestra. Então tá. Seguimos, a gente tem o grupo 2, né? E eu fiquei de disponibilizar aqui o controle de tela para o Vinícius de Souza. Vamos fazer isso, vamos operacionalizar aqui a apresentação do segundo grupo. Agora o Vinícius está se tornando apresentador, tá? O Vinícius já conhece a dinâmica ali, ele já está preparando o compartilhamento de tela. Oi, bom dia. Bom dia, Vinícius. Tudo certo, já estamos te vendo aí e também a apresentação já está na tela, tá? Então, deslizamento de encosta, significado, cuidados e canais de transmissão. Esse é o grupo da Camila, do Gabriel, Mariana e Vinícius de Souza. Bom tá dia. Bom? Fique à vontade, Vinícius e demais, podem iniciar a apresentação. Bom dia. Então, o nosso trabalho é sobre deslizamento de encostas, né? O significado, os cuidados e os canais de transmissão. E quem faz parte é o Gabriel, né? O Vinícius, a Mariana, que não pôde estar aqui com a gente hoje. E eu. Pode passar, Vinícius. Então, a gente vai falar sobre o que é o deslizamento propriamente dito, né? E os movimentos de massa. Porque os deslizamentos acontecem,
estudos e monitoramento, prevenção e cuidado. O estudo de caso a gente preferiu retirar ele, e os canais de transmissão, né, da defesa civil, e depois as referências. Pode passar. O que é o deslizamento? A gente vai começar falando sobre isso, né? Eles são eventos geológicos, né, que eles se caracterizam pelo deslocamento e movimento de massa, de terra, de rocha, de solo e outros materiais de uma área de encosta. E a consequência é o deslizamento, que ele pode destruir casas, e deixar pessoas desabrigadas, causar morte, afetar estradas, enfim. Pode passar nisso. E os tipos é queda, né, tombamento, rolamento e subsidência. Então, aqui tem alguns GIFs, algumas alusões, né, do que seria isso. Então, na queda, a gente vai ter um movimento em queda livre de fragmentos rochosos, que eles vão se desprender do talude. No tombamento, a gente tem os blocos que sofrem uma movimentação de rotação frontal para fora do talude. No rolamento, a gente vai ter a movimentação dos blocos ao longo da encosta. E a subsidência, ela vai ser o afundamento rápido ou gradual do terreno, né? Pode passar, Vinícius. Aqui são os tipos, mais 2 tipos, né? Esses seriam deslizamentos que ocorrem em superfícies de ruptura, e é rotacional, quando a superfície de ruptura ela forma uma curva e se movimenta no sentido rotatório. É translacional quando ocorre em uma superfície relativamente plana e ela está associada a solos mais rasos. As corridas de massa, de fluxo de detritos, que são movimentações de massa extremamente rápidos, desencadeando por fluxos de água na superfície que liquefaz o material superficial, que escoa na encosta abaixo, e aí tu vai ter o deslizamento translacional, deslizamento rotacional e o fluxo de detritos. Pode passar. Aqui a gente tem uma das situações assim que pode acontecer, né? Na maior parte das vezes, esses deslizamentos e como isso acomete a população, normalmente são populações mais pobres que colocam suas moradias em locais irregulares, né? Enfim, porque não existe um plano de governo, né, para essas regiões, então são regiões em que as pessoas constroem casas e tudo mais, e não tem, assim, infraestrutura, não tem nada, e acaba acontecendo esses deslizamentos. Então, eles acontecem por causa da saturação do solo, né, fatores meteorológicos, composição do solo, inclinação do terreno, abalos sísmicos e ações antrópicas. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco como é feito os estudos de monitoramento de encostas ou taludes. Quando eu falo talude, é nada mais é do que uma encosta natural ou também construída pelo ser humano, por exemplo, em beiras de estradas. Então, para garantir que esses taludes permaneçam estáveis e seguros, especialistas como engenheiro, geólogos e cientistas utilizam uma combinação de técnicas que incluem mapeamento geológico, ensaios geotécnicos, inspeções visuais que ocorrem de maneira regulares e uso de softwares específicos para análise de segurança. No mapeamento geológico são coletadas informações detalhadas da forma geral sobre a composição, estrutura e características do terreno, como, por exemplo, a orientação das camadas de rocha ou a presença de descontinuidades ou falhas ou fraturas que podem indicar zonas de fraqueza da encosta ou do talude. E também indicar como o terreno pode se comportar. Assim, então, algumas medidas podem ser adotadas para mitigar o risco de deslizamento. Um exemplo é o uso de tirantes, que é basicamente uma barra de ferro que é ancorada ou inserida no solo ou na rocha, que acaba criando um tipo de ligação, aumentando a estabilidade.
Os ensaios geotécnicos são testes realizados em campo ou em laboratórios específicos para avaliar as propriedades físicas e mecânicas do solo e da rocha. Existem diversos tipos diferentes de testes. Alguns mais conhecidos são o ensaio de compressão triaxial, que simula condições de estresse sobre a amostra, aplicando então força em 3 diferentes direções, então, e permite determinar a resistência ao cisalhamento. Tem também o ensaio de permeabilidade, que mede a capacidade do solo permitir a entrada de água, ou seja, indica se a água pode infiltrar facilmente. E o ruim da água é que ela reduz a coesão do solo e também acaba aumentando o peso total ali da estrutura. Não vou comentar sobre todos os testes, mas enfim, esses ensaios são fundamentais para entender como o terreno vai se comportar sob diferentes condições. As inspeções visuais de manutenção são feitas por técnicos, né, e permitem detectar sinais de instabilidade, como novas rachaduras ou até deslocamentos numa região bem próxima à encosta. Né. É muito comum a gente ver, às vezes, um poste de luz próximo de uma encosta que teve uma inclinação. Isso quer dizer que houve alguma perturbação no solo próximo à encosta. Por fim, os softwares de análise ajudam a simular diferentes cenários e prever possíveis deslizamentos. De maneira muito simplificada, são inseridos dados sobre a geometria e dimensões do talude e as características do solo ou da rocha, as suas resistências. O software faz uma simulação de cenários e calcula um valor de fator de segurança. No final, um especialista interpreta os dados. Para o fator de segurança, existe um valor mínimo recomendado, dependendo da situação. E mais detalhes podem ser encontrados na norma 11.682, de 2009, que define esses valores, e também nessa norma pode ser encontrada várias definições e terminologias utilizadas nesse assunto. Então, caso alguém queira se aprofundar mais no tema, pode dar uma olhada na NBR. Aqui, então, eu só trouxe uma imagem, exemplo do software Slide, da Rock Science, que calcula a ruptura circular. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma cava de mineração, e cada uma dessas, na verdade, o software ele faz milhares de cálculos diferentes. Cada linha dessas representa uma possível ruptura no talude, e existem linhas de diversos tamanhos, tem as dimensões da cava e as características das rochas. Aqui um outro exemplo de ruptura planar pelo software Rockplane. E, novamente, insere aqui no canto direito, a gente pode ver diversas características da geometria e resistência da rocha, e ele faz os cálculos. Aqui outro exemplo para ruptura em cunha, software SWADS, e também insere todos os parâmetros possíveis do talude para calcular. E mais um exemplo aqui da ruptura por tombamento, feito pelo software Rocktop. Dando sequência para a nossa apresentação, é importante nós conhecermos de quem são os responsáveis, né, pela gestão, monitoramento e alertas dos desastres naturais. Então, nós vamos falar um pouco sobre 3 órgãos, né, que são os principais, né, o CEMADEM,
o SENAD e a Defesa Civil, né, não menos importante. Esses três atuam em conjunto, né, nesse aspecto. Vamos ver um pouco das atribuições de cada um. Pode passar, Vinícius. Bom, o CEMADEM, ele foi criado logo após, né, por volta de 2011, logo após de um desastre que foi bem significativo no Rio de Janeiro, né, relacionado a deslizamentos de encosta. Né. Então, tendo em vista, né, esse histórico de desastres, sejam eles por inundações, enxurradas e deslizamentos, né, que acabam gerando prejuízo para a nossa sociedade, né, prejuízo seja econômico, infraestrutura e principalmente na perda de vidas, né. O governo federal ele iniciou, né, a consolidação desse programa multissetorial para coordenar a gestão de monitoramento, alertas e respostas a esses desastres, né. Então, o objetivo do CEMADEM é monitorar e emitir alertas de desastres naturais para proteger vidas e reduzir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica. Caso alguém tenha interesse e conhecer mais sobre o CEMADEM, nós deixamos disponível ali um QR Code, né, com um link, né, de um vídeo, né, explicando mais sobre. Pode passar. Então, falando um pouquinho mais da atuação do CEMADEM, ele tem um trabalho em conjunto, o centro tem um trabalho em conjunto com várias instituições de monitoramento ambiental, utilizando redes e instrumentos meteorológicos, hidrológicos e geotécnicos. Eles têm esse monitoramento na sua operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, atualmente com cerca de 957 municípios, né, considerados vulneráveis a desastres naturais. Aqui na ilustração nós trouxemos, né, na região sul, né, em destaque os municípios que são monitorados atualmente, né. Qual é o critério para a escolha desses municípios? É justamente o histórico, né, desses desastres naturais, né, que têm ocorrido. Então, esses municípios recebem essa ênfase, né. Então, basicamente, o CEMADEM ele emite alertas antecipados para as áreas de risco, auxiliando o Sistema Nacional de Defesa Civil e o SENAD. Então, ou seja, o CEMADEM não emite alertas diretamente para os cidadãos, né, para os cidadãos, perdão, e sim para o Sistema Nacional de Defesa Civil e para o SENAD. Pode passar. Então, basicamente, né, o SENAD, né, ele foi fundado em 2005 e tem como objetivo gerenciar as ações estratégicas de preparação e resposta, né, ao desastre no território nacional e, eventualmente, internacionalmente. Então, também funciona 24 horas por dia, com salas de gestão de crises, monitoramento e operações. Basicamente, tem duas frentes de trabalho, uma com foco na preparação e resposta aos desastres, e a segunda frente com monitoramento constante de áreas de risco para reduzir os impactos e preparar a população. Também deixamos disponível um QR Code, né, com acesso a um vídeo, né, explicando mais, né, sobre esse centro. Pode passar. Então, basicamente, né, nós temos essa atuação em conjunto, né, do CEMADEM, do SENAD e com a defesa, por fim, a Defesa Civil. Basicamente, o alerta de risco dos desastres naturais são emitido pelo SENAD e emitido pelo CEMADEM e enviado para o SENAD. Então, o CEMADEM, ele coleta, né, as informações, né, tem essa avaliação do monitoramento, né, e a geração do alerta, né, através de diversas instituições. Aqui nós demonstramos na ilustração, né, são diversas fontes e instituições que fornecem esses dados. A partir daí é emitido o alerta para o SENAD, que faça esse gerenciamento estratégico do plano de ação, basicamente. Né. A partir daí é repassado para a Defesa Civil, né, e fazer essa mobilização e resposta, né, ao perigo, né, ao desastre. Então, basicamente, nós temos 3 níveis de alertas: o moderado, o alto e o muito alto, né? Conforme o Vinícius comentou previamente, né? Com base justamente na combinação da possibilidade de ocorrência e do impacto potencial, né? Agora eu vou passar novamente a palavra para o Vinícius. Pode passar o slide.
Bom, recentemente, na verdade, foi nesse mês, a Defesa Civil lançou um novo sistema de alerta chamado Defesa Civil Alerta. Ele foi lançado junto com a Anatel e todas as operadoras de celulares do país por uma nova tecnologia de roaming que tenha basicamente acesso ao celular da pessoa que está na região. Então, todas as pessoas que estiverem ou passarem por áreas de risco serão comunicadas. É basicamente um pop-up que surge na tela do celular. O usuário não tem controle sobre ele. Se o celular estiver no modo silencioso ou qualquer outra coisa, ele vai aparecer ali. Esse teste está sendo realizado em 11 municípios, incluindo Roca Salles e Mussum, aqui no Rio Grande do Sul, e Blumenau e Gaspar, em Santa Catarina. E então é considerado alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre qualquer outro tipo de desastre que possa apresentar risco. Também vai ser enviado orientações de proteção, com necessidade de deslocamento para abrigos. É um serviço gratuito, só é necessário cobertura 4G e 5G. E tanto moradores da região, como visitantes ou até mesmo estrangeiros que estiverem passando por ali, caso aconteça alguma coisa, eles vão receber alertas, sem necessidade de cadastro prévio. Existe um outro sistema de alerta, que é o SMS da Defesa Civil. Ele não é tão automatizado assim que nem o anterior. A pessoa precisa se cadastrar, inclusive aqui tem as informações, caso alguém tenha interesse. E tu vai receber por SMS ou até por WhatsApp as informações. A desvantagem é que a pessoa tem que ver a mensagem, né? Ela não vai aparecer na tela, mas é um ótimo serviço, né? Enquanto que o outro sistema ainda não está disponibilizado para o país inteiro. Aqui, então, as referências bibliográficas utilizadas no projeto, no estudo. E era isso a apresentação. Ok. Obrigado, então, ao grupo 2. Obrigado, Vinícius, Camila, Gabriel, Mariana. Eu acho interessante, né, esse assunto. Fizemos várias discussões, né, durante a fase preparatória aí do trabalho. E pergunto aí se da minha parte, ok, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Pergunto aí para os nossos colegas aí, professor Jorge, Diogo, comentários, também, fiquem à vontade. Ok, então eu queria parabenizar o grupo, né, pelo trabalho que apresentaram. Eu acho que ela poderá, é um assunto pertinente, pelo menos aqui na nossa comunidade do Rio Grande, assim, muito presente, né, que nós temos uma grande população hoje vivendo nessas áreas em proximidades de encostas, assim, então tem informações, assim, de forma... que hoje tem muita informação na imprensa, né, mas nunca de uma forma mais metódica e detalhada, e de uma forma técnica, como eles apresentaram ali. Então, parabenizo mais uma vez o grupo por este trabalho. Era isso. Perfeito. Nessa mesma linha do que o Jorge comentou, né, eu acho que até nas apresentações anteriores eu comentei isso. É importante nesse momento, né, passado aí a crise, né, do Rio Grande do Sul, que a gente enfrentou nos últimos meses, né, ainda estamos enfrentando, né, praticamente, mas é relevante esse trabalho de divulgação, né, principalmente dos órgãos, né, dos mecanismos, fluxos, né, de trabalho de cada um deles, para a gente entender, né, como sociedade, onde cada um, de certa forma, atua, né? Então nós, como universidade, estamos ali por trás do CEMADEM, né? Então a gente alimenta
o CEMADEM, né, de certa forma, com as informações mais técnicas, né? E o CEMADEM, então, vai utilizando dessa informação, né, para fazer essa análise, né, de situações mais críticas e adentrando, né, no nível mais local do problema, vamos dizer assim, né? E lá na ponta a Defesa Civil, que faz um trabalho mais emergencial mesmo, né? Então é importante, eu acho, esse detalhamento, acho que ficou bem bacana ali a apresentação nesse sentido, para que a população tenha um pouco né, de esperança que as coisas, por mais que, né, tenhamos passado uma situação bem crítica, temos pessoas, né, muitas pessoas trabalhando por trás, né, e mapeando esses problemas de forma que a gente consiga atuar um pouco mais rápido, né? Eu acho que esse sistema aí também que está sendo testado agora, de alerta, né? Eu acho que tudo isso tende a acrescentar bastante para que novas situações tenham pelo menos uma velocidade de atuação, né, mais rápida por parte da população, do poder público, né, em acionar, né, propriamente. Então, eu acho que fica o detalhamento aí importante. Perfeito. Inclusive, Então, né, Diogo, temos um congresso aí em setembro, né? E onde temos como deslizamentos congresso exato, de mecânica de rochas, né? Tem congresso de isso, mecânica de rochas. 24 a 27 de setembro, vai ser lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O congresso, né, organizado pela Associação Brasileira de Mecânica de Solos e Engenharia Geotécnica, a BMS. Então, vai ser um tema bem falado, né, a questão dos desastres naturais, com certeza vão ter trabalhos aí, né, nessa linha. Aí, Então, e a sede do congresso está próximo daqui, né? Vai ser em Camboriú, né? Tá certo. Exatamente. Então, quem tiver interesse ainda dá para Ainda participar. dá para participar, é isso aí. Perfeito. Tranquilo. Então, acho que encerramos, né? Encerramos o grupo 2. Não estou vendo aqui no chat nenhuma sugestão aqui de comentários, tá? Então, vamos para o grupo 3. Deixa eu ver, o grupo 3 é mineração de fosfato no Rio Grande do Sul. Deixa eu fazer só aquele minutinho aí, né, para fazer a carga dos dados aqui, tá? Professor, o senhor pode conceder acesso para o Igor compartilhar a tela? Sim, claro. O Igor vai fazer a Ele partir pediu do... para compartilhar o slide. Uhum. Tá, ele vai fazer a partir do computador dele, então, tá? Isso. Tá, então eu não preciso nem carregar aqui. Eu já tornei o Igor apresentador. Olá, Igor, tudo bem? Estou no aguardo aqui. Um momento. Tá, tranquilo. Tudo certo.
Pronto, estamos aí com, né, estamos com a apresentação na tela, mineração de fosfato no Rio Grande do Sul, estudo de caso do projeto Três Estradas, né? Então, a apresentação do Arthur, da Gabriela, do Igor, a Ingrid e Luana. São 9h30, vejamos aqui, estamos exatamente no horário, tá? Então, por favor, quem vai iniciar a apresentação? Eu vou começar então. Sou o Igor. Igor, pode começar então. Fique à vontade, Igor. Os colegas são o Arthur, a Gabriela, a Ingrid e a Luana. Eu vou falar da mineração de fosfato no Rio Grande do Sul e o projeto Três Estradas da Água Fertilizante. Os tópicos abordados são a necessidade de fosfato, a dependência do país em importações, potencial biológico do Brasil, fertilizantes no Rio Grande do Sul, o projeto em si e os riscos ambientais que ele apresenta, se são verdade ou se não são. Bom, inicialmente, então, pela imagem aí, ela ilustra perfeitamente a necessidade do fosfato em todo o processo de agricultura. Ele implica principalmente no fortalecimento das raízes, onde temos a planta sem o fosfato não tem esse desenvolvimento adequado. Isso implica diretamente na absorção de nutrientes dela e no desenvolvimento dos frutos e de toda a colheita. O fosfato é essencial para que isso possa ocorrer de forma adequada, todo o processo de plantação. Ele faz parte dos macronutrientes primários, são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Implica diretamente, como eu disse, implica diretamente nas raízes e em toda a produção. O Brasil é extremamente dependente de importações, 70% de todo o fosfato vem de fora, de países muitas vezes com problemas políticos, guerras. A importação de fertilizantes tem crescido bastante, cerca de 10% por ano, tem verificado desde 2019, tem aumentado muito, e alguns estudos mostram que o Brasil daqui a pouco vai ser um dos países com a maior produção agrícola do mundo, dentre os maiores. No ano de 2023 foram 45,82 milhões de toneladas, é bastante coisa. Potencial geológico do Brasil. O Brasil tem bastante recurso de fósforo, de fosfato. Tem diversas áreas que já estão com requerimento de pesquisa, ilustrado aqui pelo Triângulo Verde. Muitas outras já foram aceitas, as pesquisas já estão sendo exploradas, em amarelo. E outras áreas, também, bastante também, com requerimento de lavra já, em vermelho. No contexto do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, é o segundo estado no ranking dos estados consumidores de fertilizante. E terceiro estado que mais importa fertilizantes no Brasil, representando 17% da importação nacional. E economicamente no estado, o fertilizante está entre os três primeiros, os três maiores gastos existentes, 4,1% sendo representado. São dados do relatório trimestral de 2022, da NCM. Lavras do Sul, então, um município de 350 quilômetros, mais ou menos, da capital, uma população de 7.500 habitantes, que é na região central do estado. Tem o fator econômico principal, é o turismo rural e a agropecuária, principalmente a pecuária, que se destaca bastante pela produção de ovelhas. E é um estado historicamente ligado à mineração, principalmente de ouro, lá por 1840, mais ou menos, que atraiu bastante garimpeiros para a região. E atualmente pelo calcário agrícola e pelo fertilizante em si. Com alguns pequenos estudos de projetos metálicos, já existiam alguns além do ouro também. O projeto Três Estradas é um empreendimento da Águias do Sul, da Águia Fertilizantes, do município, e representa uma boa possibilidade de desenvolvimento econômico, geraria empregos tanto de forma indireta quanto indireta em outros setores. Bastante investimento em infraestrutura, seria uma grande melhoria para a região, questão de energia e transporte, e principalmente reduziria bastante essa dependência do Estado e do país na importação de fertilizantes. Passo a palavra para a Luana. Oi, eu sou a Luana, eu vou falar um pouco sobre o avanço do projeto Três Estradas, né?
Então, ali em 2011, né, ele iniciou as sondagens e as estimativas, 2015, levantamentos ambientais, 2017 eles entregaram o EIA, o RIMA, na FEPAM, em agosto, né, e em 2019 foi concedida uma licença prévia após audiências públicas e complementações da documentação enviada em 2017 à FEPAM. Pode passar. Em 2020, né, eles melhoraram os aspectos de sustentabilidade, então eles enviaram reaproveitamento de recursos hídricos, uso de energia solar, emissão de zero de gases poluentes. Em 2021 foi o Plano Básico Ambiental, que é o relatório de cumprimento de condicionantes que são apresentados à FEPAM, né, que deu início à fase da LI, né. Em novembro de 2022 foi emitida essa licença de instalação, mas eles ainda não estão instalados na região por conta de um processo que está correndo no Ministério Público. Então, as últimas notícias que a gente teve foi em 2022, né, que foi dessa licença, só que o pessoal da região recorreu, e no que eles recorreram, né, principalmente? Então, eles alegaram que tem graves deficiências, né, nesse estudo de impacto ambiental, né, que eles omitiram algumas coisas nos seus relatórios. E outro ponto é que teve a ausência de audiência pública em 2 cidades, não na cidade Lavras do Sul, mas 2 vizinhas que eles afirmam que vai ser impactado, né, também. Então, que eles necessitariam fazer essas audiências na região. E também falta de consulta prévia, livre e informada aos pecuaristas familiares afetados, que são da região também, contrariando as normativas internacionais e nacionais, né. Pode passar, Igor. Então, com tudo isso, né, quais são as dificuldades do projeto? Então, ele é principalmente no impacto ambiental, porque a região ela está bem contrária, não o pessoal da cidade em si, mas as regiões vizinhas, né? Então, eles têm desafios sobre o efeito da mineração no meio ambiente, a aceitação da comunidade, né, que são conflitos potenciais com a população local, e o licenciamento e regulação, né, que são processos demorados e complexos. Pode passar. Então, com isso, né, a gente pegou um artigo que fala um pouco sobre essa região, né, que é o artigo Reflexões sobre a mineração em 3 estradas em Lavras do Sul, e é um artigo que traz bastante críticas ao projeto, né, e às vezes até críticas bem exageradas. Então, a gente trouxe alguns trechos que a gente separou, que a gente achou que são mitos, né? Que na verdade eles estão, não posso dizer que colocando medo, mas exagerando em alguns potenciais ambientais que o empreendimento pode causar, né? Então, um trecho que a gente trouxe aqui é: após terminar a vida útil da mina, as áreas de cabo serão permanentemente inutilizadas, pois já não haverá solo disponível, tornando-se lagos sem vida, muitas vezes contaminadas com resíduo da extração mineral, dos minerais, né? Então, o que a gente trouxe, né? Que a afirmação falha ao não considerar as práticas de recuperação ambiental, né? Que isso já está presente nas condicionantes da licença. Quando eles recebem essa licença, e no EIA e no RIMA, eles já apresentam esse impacto ambiental potencial que tem, né? Então, eles desconsideram essas práticas de recuperação ambiental e as possibilidades de reabilitação dessas áreas mineradas, o que pode levar à interpretação errada sobre os impactos da mineração. Então, eles deixam de considerar que a área pode ser recuperada e reabilitada dessas áreas, e esses lagos, às vezes, eles são criados lagos, sim, mas que não são sem vida ou algo do tipo, né? Às vezes eles podem recuperar, tratar essa água, né? E também pode ser usado como área futura, por exemplo, tem uma pedreira que é um grande exemplo, assim, de área recuperada, que é em Curitiba, né? Que agora ela é um teatro a céu aberto, né? Então, eles recuperaram essa área, não quer dizer que a área pode ficar sem utilização, mas ela pode ser utilizada para outros fins. Pode passar, Igor. O outro é que a mineração de fosfato tem sido associada à contaminação radioativa. Então, essa afirmação ela sugere que a mineração de fosfato está invariavelmente ligada à contaminação radioativa, sem considerar a variação natural entre os depósitos. Então,
A mineração de fosfato, ela realmente pode ter essa presença de materiais radioativos, só que em pequenas quantidades. E não quer dizer que isso ela vai fazer com que contamine a região, né? Então, eles não levam em conta o contexto, nem medidas de controle. Essa afirmação não leva, né, o contexto, nem as medidas de controle, nem que esse impacto ambiental pode ser controlado. E a outra afirmação, né, é que durante o processamento industrial do fosfato serão produzidos rejeitos líquidos. Então, é possível minimizar os impactos através da utilização de bacia de rejeitos, né, o tratamento dessa água e a reutilização. E tanto é que no EIA eles mostram ali que essa bacia de rejeito que eles vão ter na região, ela vai ser descomissionada e esse rejeito vai ser filtrado antes do encerramento do processo, né? Então, não vai ser deixado lá. Então, vai ser tratado e vai ser reutilizada essa água e esse rejeito não vai ficar lá. Pode passar, Igor. E as perspectivas futuras para o projeto, né? Que é o início da fase de construção e instalação de infraestrutura necessária para a operação da mina e da unidade de beneficiamento. Em paralelo, a empresa precisa trabalhar para obter a licença de operação, permissão final necessária para iniciar a produção comercial de fosfato. Então, como eu falei anteriormente, né, o último passo que a gente conseguiu encontrar, assim, de notícia, é que eles estão com um processo no Ministério Público, né, respondendo a um processo, eles e a FEPAM conjuntamente, né, porque recorreram sobre a licença de instalação, e esse processo já está em trâmite de julgamento, né. Então, a última atualização é que ela foi enviada para o julgamento. Então, só após essa etapa que foi julgado o processo, é que eles podem dar continuidade à fase do licenciamento. Pode passar aí. E aqui um pouco das nossas referências, né? E esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Luana, Igor, Gabriela, Ingrid. Professores, Jorge e Diogo, comentários? O tema é interessante, né? Sem dúvida, né? É uma coisa importantíssima aí, essa exploração dos fosfatos, né? Tá certo. E fique à vontade, Jorge. Não, também acho que o assunto foi muito bem escolhido pelos alunos, né? Trata-se de um projeto importante, né? Importante para um local no estado do Rio Grande do Sul que já tem historicamente uma tradição na mineração, né? O próprio nome da cidade, do município diz Lavras do Sul, e o assunto fosfato, fertilizantes, né? Tem a ver com a sustentabilidade, né? De alimentação, né? E principalmente para o país, e as dificuldades, né? que o projeto está tendo ao longo do tempo para se sustentar. Acho que está faltando uma cultura, né? Primeiramente, certamente a gente não pode minerar hoje como se minerava no passado, então os regulamentos ambientais têm que ser cumpridos, né? Acho que a própria FEPAM hoje tem gente boa, tem tradição nisso aqui no estado, né? Existem técnicos eficientes, mas existe, por outro lado, também um ativismo ambiental que, às vezes, pode não estar, como é que se diz, está demandando mais tempo que o que poderia ser necessário para a aprovação de um projeto como este. Então, acho que foi bem lembrado, né, e bem equilibrado a apresentação dos alunos ali, mostrando ainda as dificuldades legais que o projeto está tendo, mas que, pelo visto, poderão ser superados, né? Eu acho que todos, né, como gaúchos, nós queremos que e o desenvolvimento da região ali merece, né? Então, cumprimento os alunos assim por este trabalho aqui. Perfeito, perfeito. Sem dúvida, a gente
como profissionais da mineração, né, que somos ou seremos, né, no caso dos alunos, a gente torce para que esses empreendimentos sejam realizados e sabe que os órgãos públicos têm instrumentos, né, para fazer com que as boas práticas ambientais sejam cumpridas, desenvolvidas. Diogo, tudo bem? Perfeito, perfeito. Acredito que é isso. Parabenizo aí o grupo pela apresentação, né? Então, o Jorge já comentou, realmente é um projeto muito importante aí no nível do Estado e esperamos que logo se resolvam aí essas questões, né, pendentes para que ocorra propriamente o início aí, a implantação, né? Era isso. Seguimos, não sei se dá tempo até de uma pausa, de repente, ali pelas 10. A gente tem alguns minutos, né? Tá? Mais uma vez aí, obrigado ao grupo, tá? E agora vamos pensar na próxima apresentação aqui, seria a apresentação do Alexandre, né? A gente tem alguns minutos aí de antecipação. Pergunto a vocês aí, eu sei que o Alexandre está pronto, ele está conosco aqui, e a gente pode até antecipar um pouquinho a apresentação dele. Pode ser, já pode, de repente, ir projetando aí, enquanto... eu preciso aí de uns 1 ou 2 minutos só para carregar a apresentação dele, né, e depois a gente pode... sugestão, né, Diogo, a gente antecipa um pouquinho, né? Claro. E termina antes também. Tá ok? Então tá. 2 minutos aí, pessoal. Uma pausa aí de 2 minutos para fazer a carga dos slides do Alexandre. Ou preferes, Alexandre, se tornar apresentador e manusear os slides a partir do teu próprio computador? Pode escolher. Na verdade, eu não estou te escutando. Tem o áudio. O áudio, mas ele está assinalado na tela como ok, o áudio do Alexandre. Mas eu não estou escutando ele. Ali onde tem o microfone tem uma setinha para cima. Dá uma olhada, Alexandre, se não está pegando um outro dispositivo ali, o microfone. Foi agora? Agora sim, agora retornou. Tá perfeito. Tá. Então, Alexandre, o MConf, mas acredito que seja fácil, né? Só compartilhar aqui a tela. Senão eu posso carregar por aqui também e vai me avisando e eu passo os slides, como eu fiz lá com os... Me dá a permissão, então, professor, para eu tentar aqui. Tá. Então, deixa eu te transformar aqui como apresentador, de se tornar apresentador, tá? Já te habilitei como apresentador e... assim, para te fazer o compartilhamento de tela, tem que apertar num dos botões azuis ali, logo abaixo da tela, né? Deve ser o terceiro botão da esquerda para a direita, aqueles botões centralizados aí, né? Aí, quando tu acionares ele, vai haver um compartilhamento de tela. Vai ter um menu intermediário ali, né? Procura tela cheia naquelas possibilidades ali de compartilhamento de tela. Encontrasse o botão de compartilhamento, os botões... Eu não estou encontrando em apresentação no compartilhamento aqui. Coloca em tela cheia, por exemplo, vê se tem uma das opções de tela cheia. Compartilhar, isso, tela cheia, ok, já estamos com o compartilhamento, estamos vendo já a tua apresentação. Está passando aqui? Sim, ela já está para nós aqui também. Ela passa? Sim. Só clica funcionando tudo normalmente aí, tá? Então, o compartilhamento já está contigo aí. Quando os senhores quiserem, então, eu começo. Alexandre, só ali embaixo tem um ocultar ali, que ele tira aquela barrinha da frente. Isso, perfeito. Ok, então, o tempo necessário aí para nos organizarmos pelo meu relógio aqui, são 10 para as 10, a gente está um pouquinho adiantado, portanto, tá?
mas vamos fazer a apresentação, né? Vamos seguir com a apresentação do Alexandre, que é sobre tecnologia de otimização de energia no desmonte de rochas, tá bom? Então, por favor, Alexandre, siga em frente. Então, bom dia. A palavra é contigo agora. Bom dia a todos. Sou estudante de Engenharia de Minas do DEMIN da URGS. Esse trabalho foi feito para a disciplina de extensão, né, de crédito de extensão em Engenharia de Minas, né? E eu quis abordar aqui um tema que é um pouco interessante, assim, na questão de trazer novas tecnologias, né, novas inovações aí que estão sendo usadas no desmonte de rocha com explosivos, né? E para dar início, né, quando a gente fala de explosivos, né, geralmente a sociedade ou a comunidade, né, em si pensa em explosivos, já pensa em caixa eletrônico, já pensa em guerra, já pensa em explosões, né, já pensa no pior, né? Então, a gente tem que, como engenheiros, né, como estudantes também, a gente tem que trazer essa visão de que o explosivo, na verdade, ele não é essa aberração, né, o terrorismo, a guerra, né, os assaltos, mas sim é uma ferramenta, né, de engenharia, uma ferramenta usada na engenharia, que quando bem dimensionado, quando bem usado, ele se torna uma ferramenta de fragmentação de rocha, né, e uma das melhores ferramentas para fragmentar a rocha, né. Então, o que é o desmonte de rocha com explosivo, né? O desmonte de rocha com explosivo é exatamente o uso, né, dessa energia para ter resultados bons, né? Tanto na mineração, na questão de fragmentar a rocha para ela ser processada no beneficiamento ou transportada, tanto na construção civil, para abertura de túneis, né, em rodovias, para rebaixamento de subsolo, para construção de um edifício, enfim, né, a gente tem inúmeras aplicações as quais podemos usar o explosivo como uma ferramenta de engenharia. Então, essa energia nada mais é, né, do que uma expansão de gases e de calor num curto espaço de tempo, né, o que faz com que ele, confinado, né, dentro de um furo de rocha, faça a rocha se expandir ali, né, e fragmentar ela. Então, vou trazer aqui uma revisãozinha sobre as vantagens do uso de explosivos, né? A gente tem uma eficiência na fragmentação, né? A gente consegue reduzir em um curto espaço de tempo um grande bloco de rocha numa granulometria que seja adequada para o transporte dela, né? Para as operações de mina sejam executadas, né? A gente tem uma rapidez na execução, né? E a gente consegue atingir uma granulometria que a gente planeja, né? Através de um trabalho anterior, né? À execução do desmonte de rocha, através de um plano de fogo adequado, se a gente entende a litologia que a gente está trabalhando, consegue fazer uma malha adequada, os furos adequados, enfim, a gente consegue projetar, então, esses resultados, a gente consegue inferir aí uma granulometria adequada de acordo com o que a gente busca no nosso projeto, e isso é muito importante dentro da mineração, né? Então, os processos, né, dentro do desmonte de rocha, dentro do desmonte com uso de explosivos, né, ele tem três pilares principais, assim, né, que é a perfuração dos furos, que eu acredito que é um dos pilares muito importantes, porque através da perfuração bem feita, nós conseguimos ter um dimensionamento bem feito da malha, que vai ser usado dentro do desmonte de rocha. Às vezes, uma perfuração mal feita, né, ela pode acarretar muitos problemas, e a gente tem inúmeros fatores que podem acontecer, uma perfuração mal feita, que seria um erro da máquina, um erro da malha, posicionamento, né, do furo, topografia inadequada, o operador está cansado, então a gente tem erros humanos, erros de máquina, erros de cálculo, a gente tem vários erros que acumulados podem
trazer uma perfuração não satisfatória para o nosso desmonte de rocha. O próprio carregamento do explosivo pode ser inadequado, pode ser errado, ele pode trazer também erros aí acumulados, né? E se fala muito em detonação, né? Detonação controlada, né? Muitas bibliografias, muitos livros trazem esse termo, né? Livros mais antigos trazem a detonação controlada, né? Que seria uma detonação em zonas críticas, como estradas ou zonas perto de comunidade, né? Mas hoje em dia já se usa que toda detonação ela é controlada, né? Não existe uma detonação que não seja controlada. Existem, então, detonações em zonas críticas e detonações que exigem um maior cuidado, né? Mas o controle sempre se parte da premissa que ela é controlada, né? Uma detonação tem que ser controlada. Então, existem algumas complicações, né, no desmonte de rocha, né? A gente tem essa perda de energia por um mau dimensionamento, né, de explosivos, de perfuração, de malha, de dimensionamento de plano de fogo, né? E a gente acaba não atingindo a fragmentação desejada ou planejada, né, por esses erros. E mais ainda, né, a gente acaba tendo como um bônus ruim, né, danos não desejados, né, ao executar o desmonte de rocha, como vibrações, ruído, ultralançamento, poeira, né? Então, a maior importância que a gente traz aqui nesse trabalho é o dimensionamento da energia no desmonte de rocha, né? É a gente ter essa noção de que o explosivo no desmonte de rocha, quando bem dimensionado, ele se torna uma ferramenta de engenharia muito boa para a fragmentação de rochas, e que pode ser usada de diversas formas, né? Então, aqui eu trouxe um desenho ilustrativo, né, do que seria uma fragmentação de rocha muito ruim, né? Tu vê a granulometria do material totalmente irregular, com matacões aí, né, com certeza vai exigir um desmonte secundário, então isso requer tempo, isso requer uma outra operação que não deveria estar acontecendo, né? Tem que parar muitas vezes uma operação para fazer isso, tem que transportar para um outro local, é bem complicado. Então, a gente vê aqui um outro exemplo, né? Ocorrendo o desmonte de rocha já mais regular, né? Onde tem uma fragmentação bem regular, uma distribuição de energia regular, né? Dentro do maciço. E aqui a gente vê um exemplo, né, onde tem uma dispersão total da energia, né? A gente vê que o tampão, que é a parte superior dos furos, ele acaba saindo, né? Ele acaba não tendo a sua função, que seria segurar os gases por um maior tempo dentro do furo, ele acaba partindo para cima, né, e para os lados aqui, então a gente tem essa dispersão de energia total não aproveitada dentro do furo, né, na foto que a gente consegue ver. Então, os problemas existentes hoje são que a gente não consegue, né, aplicar o melhor dimensionamento de plano de fogo dentro de uma litologia, né? A gente não consegue. O que acontece é que se usa o mesmo dimensionamento para diversos tipos de litologias e tipos de mecânica de rocha, né? Não se existe um estudo aprofundado maior, né, daquele meio que está se fazendo o desmonte de rocha. Então, se pega uma malha de um outro local para se fazer num local indicado ali. Então, o que acontece é que a gente acaba misturando as coisas, né? Parâmetros de uma outra rocha não vão funcionar dentro da minha rocha, né? Então, tem que ter esse cuidado hoje em dia, né? Tem que ter um conhecimento melhor da litologia, um conhecimento melhor da mecânica de rochas, para assim poder dimensionar adequadamente, né? Colocar os parâmetros adequados, as cargas adequadas, fazer uma perfuração adequada, com diâmetro adequado. E isso tudo é um estudo particular de cada ambiente, né? Cada cenário.
Então, a gente tem resultados, a gente acaba subestimando, né, a capacidade de explosivo. Hoje se tem aquela ideia de que quanto mais explosivo a gente colocar, melhor vai ser o resultado, né? E, na verdade, não existe essa ideia, né? É errada a ideia, né? De que quanto maior a quantidade de explosivo, maior vai ser o nosso resultado. Na verdade, não, né? Então, como melhorar o desmonte de rocha, né? A gente pode melhorar, justamente como eu falei, tendo um maior conhecimento do ambiente, né? Que a gente vai fazer o nosso desmonte de rocha. A gente pode ter melhores resultados planejando melhor a perfuração, né? Dimensionando o explosivo e também aplicando novas tecnologias ou novas inovações dentro do nosso desmonte de rocha, né? A gente pode trazer topografia com drones, a gente pode trazer softwares para dimensionamento, a gente pode trazer várias tecnologias e inovações que melhorem aí os nossos resultados, né? E por que melhorar, né? Bom, um dos principais requisitos, né, assim, que a mineração tem é a redução de custos, né? Mas não só a redução de custos, como também a melhoria dos resultados, né? E trazer segurança, né? A gente tem que reduzir custos, melhorar os resultados e trazer segurança nas operações. Então, não adianta só reduzir os custos e os resultados ficarem ruins, ou a segurança da operação não ser adequada. Então, a gente vive nesse dilema, né? Reduzir custos, melhorar resultados e ter maior segurança nas operações, né? E o desmonte de rocha, ele é um processo crítico dentro da mineração, né? Então, a gente tem que ter esse total cuidado com ele para que as outras etapas, né, da mineração possam ocorrer, né? É o que a gente chama de mine to mill, né? O desmonte de ponta a ponta, né? Que vai desde o planejamento do desmonte de rocha até o beneficiamento. Então, uma das tecnologias que a gente tem, uma das tecnologias que eu vou abordar aqui, a gente não tem como falar de todas, mas uma das que já vem sendo estudada há algum tempo, né? E que ainda hoje se usa e se vem estudando, é as câmaras de ar, né? Uma tecnologia, uma inovação. E essa técnica, ela visa otimizar o aproveitamento da energia e dos gases liberados pelos explosivos presentes no furo, né? E fazendo com que, né, quando a gente pensa em otimizar esse aproveitamento da energia, a gente pensa, então, em reduzir o uso de explosivos dentro de um furo, né? Porque tu está usando melhor essa energia, né? Então, tu pode até reduzir um pouco a quantidade de explosivos, porque aquela quantidade menor, né, que ficou, vai ser mais otimizada, vai ser melhor aproveitada. Então, a gente pode reduzir a quantidade de explosivo, aproveitando, assim, a energia gerada pelaquela quantidade que ficou, né? Antes, por exemplo, se a gente tinha um furo totalmente carregado e 70% da energia era usada, né, para a fragmentação da rocha, e 30% seria danos ou dissipada ao meio, com o aproveitamento, né, total dessa energia, a gente consegue reduzir a quantidade de explosivo, né? Então, nessas últimas décadas, essa aplicação tem sido estudada, né? Muito na questão de reduzir custos, né? E melhorar os resultados do desmonte de rocha, né? Um dos autores que vem estudando, que estudou bastante essa tecnologia, foi o Chapeta, né? E ele traz que a câmara de ar é uma tecnologia que pode ser utilizada para eliminar a subfuração, diminuir as vibrações do terreno, os danos não desejados, né? E melhorar a fragmentação, assim reduzindo o consumo de explosivos, né? Aqui teria um furo, né? Seria aqui uma representação de um furo, né, com explosivos, né, e como ele se comporta. Ali em verde nós temos o tampão, né, que seria uma rolha, uma tampa mesmo, né, que seguraria por um tempo essa energia do explosivo para que ele pudesse, então, ir para o meio, se dissipar na rocha, né, que ele não saia de uma vez só para cima, né.
então seguraria por um tempo, né? Um tampão bem dimensionado, ele segura essa energia, esses gases, para que ele possa ter a sua função adequada ali dentro do furo. E aqui seria a câmara de ar, né? A câmara de ar, ela é, então, implementada no furo, né? Para melhorar a fragmentação, para reduzir a quantidade de explosivos, né? E melhorar os custos, né? Aqui, então, a gente vê uma aplicação da câmara de ar, né? Entre o tampão e a carga de explosivos, fica essa zona que não tem material, né? Fica uma zona onde não se tem explosivos, não se tem material do tampão, e ela funciona justamente para ter essa questão de que quando o explosivo, então, detona, ele permanece maior tempo, né, dentro do furo, né? Essa energia, ela é bem mais aproveitada para fragmentar a rocha, né? E a gente tem um estudo de caso, que é uma mina do Chile, mas que acredito que essa tecnologia ela pode ser aplicada em qualquer ambiente, em qualquer situação, tanto para diminuição de danos, vibrações, ruído, autolançamento, poeira, mas também para a melhoria da fragmentação, né? Então, aqui na mina do Chile, ela foi usada, né? Aqui a gente consegue observar duas zonas, né? Uma zona sem a câmara de ar, dá para ver, então, que essa pressão de gases, ela consegue sair muito mais fácil pelo tampão. Isso a gente vê pela altura que atingiu aqui, né, na parte esquerda da figura. E na parte direita a gente vê que o confinamento da energia é muito maior, né? Ela se dissipa pelo meio muito em menos escala. E aqui, né, a gente consegue ver a comparação dos custos, né, e economias que a gente tem quando aplicada a tecnologia, né? A gente tem economia de explosivo cerca de $30 por furo, né? A gente acaba colocando menos explosivo e obtendo melhores resultados. É uma ideia muito boa, né? Porque tu reduz a quantidade de explosivo e ainda tu melhora os resultados, né? Então, essa ideia de que a gente tinha lá no começo, de que colocar mais explosivo melhora, na verdade, não, né? A gente tem que administrar melhor a energia, né? Dimensionar melhor a energia. Essa é a ideia, né? E, então, a quantidade de furos mês que eles tinham era 1.500 furos. A economia mensal chegou em torno de $45 mil mês e uma economia anual de $540 mil ano. Isso numa mina de médio porte, né, no Chile. Então, seria quase 2,5 milhões por ano. Aí a gente está falando em diminuição de custos com explosivo, melhor a fragmentação e diminuindo ainda os danos não desejados gerados pelo desmonte de rocha. Aqui a gente consegue ver um gráfico também, resultado desse caso de estudo, na redução aí das vibrações, né? E a gente também tem a melhoramento aí de quase 16% na nossa fragmentação. Então era isso, a ideia mesmo era trazer um pouco da tecnologia para gerar um pouco de discussão. Existem várias tecnologias, vários softwares, várias aplicações que podem melhorar, mas essa em particular é uma que já vem sendo estudada há um bom tempo e acredito que pode ser usada tanto em minas de grande porte como em minas de pequeno porte. Obrigado, era isso. Ok, Alexandre, obrigado. Esse tema, né, tecnologias de desmonte, foi um tema escolhido por ti, certo? Então, a tua área de trabalho, okay? E área de interesse, e acho que ilustrou muito bem essa colocação, né, que foi feita mais de uma vez na apresentação, que o uso de explosivos, né? Os explosivos são uma ferramenta de engenharia, tá certo? Não só da engenharia de minas, mas de vários outros segmentos industriais. Aplicações de explosivos são coisas hoje muito frequentes e muito requisitados, tá certo? Não só pela mineração, mas outros segmentos da indústria também, né?
Então, parabéns aí pela escolha do tema, né? E pelo foco e comentários, né? Como sempre, os colegas podem fazer comentários agora. Chegamos aí ao final da apresentação, temos algum tempinho, né? Você pode fazer comentários agora, ou pode encaminhar posteriormente, né? Eu peço aí a complementação dos professores. Ok. Jorge, Diogo, à vontade. Em primeiro lugar, o Alexandre, aí achei muito bom o trabalho, né? Foi didático, apresentou bem, e parabenizo ele também pela escolha do assunto, né? Na verdade, mostrou o potencial, né, do engenheiro de Minas, né, nesse trabalho de desmonte de rocha, que ele é o profissional mais bem preparado, sem dúvida, que tem uma carga horária no seu curso e tem até ao longo do seu curso, trabalha com este assunto, mostrou, na verdade, uma aplicação, né, na gestão, né, do planejamento de fogo, uma ferramenta moderna e nova ali, né, mostrando resultados que seriam muito aplicáveis aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos essa indústria grande de agregados assim da construção civil, produção de brita, que são a maioria das nossas minerações ali, que uma boa gestão nessa técnica de desmonte de rocha pode ser feita, né, com profissionais assim. Então, mostrar isso de uma forma didática, eu achei que foi muito bem lembrado e atingiu os objetivos. Então, parabéns, Alexandre, então, por essa apresentação. Perfeito. Então, seguindo aí a linha dos comentários, parabenizo também o Alexandre pela apresentação, acho que é um tema bem importante, né? Principalmente ressaltou a questão da otimização, né, do desmonte e administrar melhor, né, essa energia dos explosivos, que é, né, a fonte do desmonte de rochas, né? Então, por vezes o uso de explosivos, né, o explosivo ele é relativamente barato, né, e por isso acaba sendo, por vezes, não muito bem gerenciado, né, mas realmente essas técnicas elas permitem, né, essa redução de custo do uso de explosivo, produzindo o mesmo resultado, vamos dizer assim, melhorando o resultado, inclusive, né, mas que poderia justamente trazer até outros efeitos, né? Então, daqui a pouco, com uma melhor otimização da produção ali dos gases, da propagação da onda, da fragmentação, a gente consiga até mesmo atuar na perfuração, né, na malha de perfuração, com isso ter um ganho ainda econômico maior, né, podendo diminuir a perfuração, enfim. Então, é importante, né, esse ênfase aí que existem, né, técnicas de otimização e mesmo empresas, né, de pequeno porte, vamos dizer assim, né, de mineração de pequeno porte, podem passar, né, a utilizar, por exemplo, esse método que tu demonstraste, né, do AirDeck, porque é um método, né, relativamente fácil, né, simples de poder ser implantado. Claro, requer um pouquinho de logística ali na hora, mas seria um exemplo aí que traria um resultado interessante, né? Então, é bacana que essas empresas também possam olhar, né, com um pouco mais de detalhe nesse aspecto. O que eu posso complementar ali que o professor Jorge comentou, né, até foi uma sugestão dele trazer um estudo futuro aí de aplicação dentro de minerações dentro do Rio Grande do Sul de pequeno porte, né, é que como as pedreiras, né, a gente tem muito perto dos centros urbanos pelo valor menor do agregado, né, tem que estar perto da zona urbana, né, a gente tem que ter todo esse cuidado de controle de danos, né, vibrações, poeira e tal, e essa pode ser uma técnica aí usada em minerações de pequeno porte para esse controle, né, especificamente, e trazer também uma fragmentação melhor, né, porque daí isso também melhora as contas posteriores, né. Ok. Obrigado, Alexandre, também pela complementação. Ok, acho que é um tema que certamente vai evoluir, né?
inclusive como foi bem salientado na apresentação, né, pelo nível de diversas, né, a diversidade de aplicações dos explosivos, né, em vários segmentos, né, de indústria. Então, certamente, essa e outras técnicas vão evoluir, vão ser colocadas à disposição de um público cada vez maior. Tá bom? Eu acho que encerramos, né, pessoal, pela nossa pauta aí, os grupos todos apresentaram, e outros comentários pertinentes aí com relação à avaliação dos grupos fica conosco, né, professores Diogo e Jorge, certo? E eu tenho aqui os materiais que eu vou enviar para vocês também, né, então daqui a pouco eu disponibilizo aí um link, né, com as apresentações, para vocês avaliarem, verificarem qualquer dúvida posterior. E eu acho que podemos encerrar. O Diogo aí nos dá a palavra final, da minha parte, ok, né? E devemos encerrar a transmissão daqui a pouco, tá? Só dar o sinal definitivo para que isso aconteça, certo, Diogo? Sim. Eu acho que cumprimos quem, aí o quem que está nosso controlando objetivo. quem que está controlando aqui a transmissão? É o Arthur. O Arthur? Eu só gostaria de lembrar que esse material vai ficar no YouTube, né? Então, acho que até os alunos ou quem se interessar pode continuar divulgando este link ali, porque tiveram trabalhos importantes aí no assunto de divulgação, né, da mineração, de explosivos, projetos mineiros no Rio Grande do Sul. Assim. É isso. Temos o link, temos esse link disponível aí para todos. Deixa eu ver aqui. Temos o link já foi repassado para todas as pessoas da classe, professores e tal. Foi Diogo? Sim. Então tá. Ok, encerramos então. E bom final de semana.